nossa ceia às 9h30 da manhã. Não esqueça de trazer 1 quilo de alimento, para que a gente possa formar as cestas para as famílias que precisam. Deus abençoe. Vamos lá, queridos, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios. Efésios capítulo 4. Esses dias a Michele perguntou: mãe, qual que é teu livro da Bíblia preferido? Aí eu, sem titubear, eu disse para ela: Efésios. É o que eu mais gosto, porque eu acho que ele trata muito da igreja. Eu sei que Atos é maravilhoso, sei que Romanos é maravilhoso, mas Efésios me apaixona pela maneira que Paulo escreve a igreja, e eu fico apaixonada por isso. Acho que eu já preguei aqui milhares de vezes em Efésios, né, Gu? Efésios tem aí, Gu, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Vou ler ali. Diz assim, 13, isso. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diga junto comigo: a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos, vamos lá, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No próximo. O propósito, qual que é o propósito? É que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Mais um. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função. Vou ler de novo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra que é a verdade. Ela por si só fala. O Senhor não precisa de mediadores, o Senhor não precisa de homens para falar nada se o Senhor não quiser. Mas eu te peço que esta noite haja compreensão e entendimento da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, a começar de mim. Que esta palavra penetre nos nossos corações e traga transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando nós... Tudo bem, Priscila? Estava com saudade de você. Deus abençoe. Quando nós lemos sobre a criação do mundo, nós chegamos lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a terra, e a palavra, que é Jesus, nós sabemos que é Jesus, porque João depois vai falar, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nós sabemos que a palavra ali é Jesus Cristo. Então, é Deus, a palavra e o Espírito juntos. Quando Deus faz o homem, quando Ele cria a humanidade, porque Ele criou a humanidade em Adão, quando Ele cria a humanidade, Ele diz: façamos. Deus faz o homem juntamente com outra pessoa. Ele não diz eu faço, Ele diz façamos. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali Deus criou a humanidade.
Porque de Adão, ele faz Eva, e ali está pronto para procriar, para continuar o façamos. Ninguém faz filho sozinho. Você pode casar homem com homem, ok, problema teu. Você pode casar mulher com mulher, ok, problema teu. Mas para filho, tem que ter um homem e uma mulher, nem que seja emprestado. Sim ou não? Porque a obra do façamos, que Deus não fez sozinho, Ele dá ao homem o façamos também, junto. Quando Deus diz assim, façamos, Ele está dizendo, eu não trabalho sozinho. Eu trabalho em conjunto. É interessante ir lá para Adão e Eva novamente, quando Adão vê Eva, os olhos brilham, e ele diz, essa verdadeiramente é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa belezura toda minha, é para mim, Deus me deu, Ele fez. E é interessante a gente pensar, que Deus vem dizendo, olha, eu criei a terra, era bom, eu fiz isso aqui, é bom, o céu é bom, eu fiz as galáxias, é bom, tudo que eu fiz é bom, mas de repente Ele diz assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Ele viu algo naquilo que Ele mesmo criou, que não era bom. Porque Deus nunca inventou o eu. Deus inventou o nós. Aí nós chegamos aqui num momento em que estava tudo perfeito. Esse homem estava admirado da mulher que tinha. Esse homem estava vislumbrado com aquilo que ele estava vendo. A mulher mais linda. Eu penso que Eva foi a mulher mais linda que já existiu na terra. Pensa, né? Foi Deus que fez com as próprias mãos dele. Eu penso que ela era perfeita. Cinturinha, tudo certinho, tudo no lugar. Perfeita. E esse homem estava encantado com ela. E ele fala da paixão, né? Uau, essa é o osso dos meus ossos. Só que, de repente, entra o pecado no mundo. E o pecado azedou tudo. Esculhambou com tudo, acabou com tudo, estragou tudo. Tudo. Tudo que era perfeito, o jardim que era perfeito, a comunhão que eles tinham com Deus diariamente era perfeita, os momentos que eles estavam juntos perfeitos. Não se fala de contenda entre os dois, mas no momento que o pecado entrou, nasceu a separação. Foi nesse momento que aquele homem apaixonado, de repente começa a dizer, foi a mulher que tu me deste. Foi nesse momento que essa mulher diz, foi o outro, foi lá, foi cá. Começa a culpar e criar no Éden a inimizade, a falta de comunhão, a separação, a desunião. Foi ali que nasceu. E aí, se a gente continuar lendo o texto da criação, eu convido você a ler com bastante cuidado, a desgraça que o pecado trouxe. E aonde ele entra, ele traz desgraça, separação, coisa ruim, destruição, dor, medo. Quando Deus chega no jardim e fala, cadê vocês? Ah, eu tive medo. Eles não sabiam o que era isso. Eles disseram, eu tenho vergonha. Eles não sabiam o que era isso. Mas o pecado fez tudo isso. E trouxe consigo a desunião,
a falta de unidade. Ele trouxe separação. Ele trouxe separação entre o homem e Deus. E trouxe separação entre o homem com os outros. Se você vai lendo o relato, logo que saindo do jardim, não sei se esse tempo, quanto foi de dias, de 24 horas, porque lá no Éden não era o Cronos que se usava. Esse horário que a gente usa de 24 horas. Mas, logo depois, Caim mata Abel, mostrando que o que o diabo fez na vida do ser humano foi separar um do outro. O que acontece é que de repente vem Jesus. E Jesus vem para mudar essa história, para resgatar aquilo que nos foi roubado, aquilo que foi tirado de nós. Agora o mundo já não existia mais comunhão. O que havia era guerra, disputa. E se você olhar para esse mundo que nós vivemos, é isso que existe no mundo hoje, disputa. Você vai para um emprego, quando você está lá trabalhando, feliz, contente, tem sempre alguém tentando puxar teu tapete, sim ou não? No teu trabalho, tudo que você faz na sua vida, tem sempre alguém para querer te puxar o tapete. Alguém sabe do Sérgio? Tá tudo bem? Tá bom. Tem sempre alguém trazendo confusão. Confusão na família, confusão entre amigos. Tem sempre o diabo colocando a pata podre e suja dele, porque é o diabo quem causa separação. É o diabo. Não adianta você enfeitar. É o diabo. Foi ele que causou a separação entre Deus e o homem e entre os homens. E aí, por onde você vai? As pessoas estão guerreando, lutando, brigando, causando. Por quê? Porque é exatamente isso que o diabo faz. Aí vem Jesus. A Trindade nunca separou. A Trindade sempre andou junto. Façamos. Tudo que foi feito pela Trindade. Mas o pecado foi tão incisivo, tão maligno, tão diabólico, que ele conseguiu com que a Trindade se separasse na cruz do Calvário. Deus meu, por que me abandonaste? Em um certo momento, até a Trindade teve que se separar por causa do pecado. Quando Jesus estava na cruz, Deus não pôde contemplar o tanto de pecado. E ele diz: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? A dor de Jesus naquele momento não era só a dor física, que deve ter sido dilacerante. Mas não foi só isso. Ele sentiu o que era a separação de Deus. O que era estar longe do Pai. O que era estar longe de Deus. Mas Jesus morre na cruz. E Ele faz todo o sacrifício que fez para nos resgatar a este lugar de unidade. E é isso que eu quero falar essa noite com você um pouquinho. Que nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus quando nos separamos.
E nos é resgatado essa imagem, porque o que nós lemos lá, vamos voltar um pouquinho na leitura que nós fizemos. Volta lá, Gu, que eu não estou nem no texto. Ah, achei. Espera aí. 4:13, né? Eu disse. Ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O texto vem falando do trabalho da igreja, das pessoas que estão na igreja, do andar junto. Ele diz lá no comecinho do capítulo, acho que é no versículo 3. Achar que essa Bíblia está aqui. Ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele faz um convite a nós de fazer todo o esforço possível para que a gente se mantenha unido, juntos. E aí ele vai falando nesse texto, mais para frente, onde nós acabamos de ler, que ele disse: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. O convite é que nós voltemos à unidade. Porque lá em João capítulo 13, versículo 34, se eu não estou enganada, se você puder pôr, é esse mesmo. Ele diz: um mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Eu tenho ele decorado na minha cabeça, numa outra linguagem. Ele diz: amem uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O próximo, 35. Desse modo, que modo? Quando vocês amarem uns aos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Mas é só se vocês amarem uns aos outros. Então, o grande segredo da igreja, a grande diferença da igreja e do mundo é essa, é a unidade. E quando eu falo de unidade, eu não estou falando de uniformidade, que são duas coisas bem diferentes. Uniformidade é todo mundo igual, do mesmo jeito. E unidade não, eu aceito você do jeito que você é. Com os problemas que você tem, com as dificuldades que você tem, com as deficiências que você tem, com a falta de entendimento que você tem, e você da mesma forma me aceita do jeito que eu sou, com as deficiências que eu tenho, com os defeitos que eu tenho, com a falta de entendimento que eu tenho. E é por isso que a Bíblia diz que nós vamos crescendo juntos, à medida que nós vamos nos ligando um ao outro, e sendo firmes, e isso é ser igreja, não tem outro modelo. O problema é que hoje, as igrejas, elas são somente um lugar, é um point. Tanto faz ser igreja, uma rave, ou um bar, ou um clube, tanto faz. Porque é só um lugar que eu vou lá. E é o seguinte, eu vou lá se a palavra me agrada, se o louvor me agrada, se as coisas lá me agradam. Se as coisas lá não me agradarem, eu não vou mais, eu troco de igreja, eu vou para a próxima. Porque nós perdemos o entendimento do que foi feito no jardim. O jardim era o nosso modelo. E nós precisamos voltar lá para saber como é que era. Parece que nós
força própria, capacidade própria. Nós estamos, nós vamos à igreja, nós não somos mais igreja. Nós temos um lugar, mas não somos o lugar. Porque nós agimos de forma independente. As pessoas hoje, elas são autônomas na igreja, sabia? É tudo MEI, tudo PJ. Cada um faz o que quer. Mas você nunca vai atingir a medida da estatura de Cristo, enquanto não houver entendimento que igreja não é um lugar para ir, é um lugar para ser. E eu não sou sozinha. Eu não posso ser sozinha. A Bíblia diz assim, nós lemos agora em 13:34 de João. Amem uns aos outros. A Bíblia diz que a essência de Deus é amor, porque Ele não tem amor, Ele é amor. Então essa é a sua essência. Só que todo objeto, todo sentimento de amor, ele é lançado sobre alguém. Tem que ter um objeto de amor, sim ou não? Porque não adianta falar que eu amo. Amo o quê? Amo quem? Amo como? Eu preciso ter. E a igreja é esse lugar onde você mostra se você tem ou não tem amor. Porque o amor vai ser provado no dia, não que está tudo bem. Hoje está mal. Por isso que esse papinho de eu te amo, querida, mas não dou conta de andar com você. Não ama, meu irmão, pelo amor de Deus, para de mentir. Não minta. Quer mentir para você, minta para você, mas para mim não, que eu tenho inteligência. Como é que eu te amo? Só que não dou conta de viver com você, de andar com você, de estar com você. Voltar para o jardim. Voltar para o lugar da unidade. Nos amando. Nos aceitando. E quando as pessoas do mundo virem isso em você, aí elas vão saber que você é discípulo de Jesus. Não me encanta ninguém que fala em línguas, que profetiza. Não me encanta ninguém que cante bem. Acho tudo isso ótimo. Acho maravilhoso. Fale em línguas, profetize, cante bem, faça todas essas coisas. Mas o que vai encantar o coração de Deus, de fato e de verdade, é o dia que você amar. E eu gosto de dizer para você, amar os amáveis é fácil. Quero ver você me amar, se você for morar comigo. A hora que você falar, e a minha cabeça que estava lá no outro país, não entendendo nada que você falou, e ficar te olhando com cara de ué, você não prestou atenção, é assim. A hora que você for morar na minha casa e saber que tem dia que eu não quero conversar, tem dia que eu não quero conversar. É difícil ter esse dia, mas tem dia que eu não quero. O dia que você conhecer a pessoa que eu sou, que eu não sou tão legal quanto eu pareço, mas continuar me amando. Porque nisso é que nós vamos ser parecidos com Cristo.
que nós vamos ter a plenitude de Cristo. Você quer saber se é de Deus? Tem unidade? Está junto? É como junta e medula e ossos e pele. Não, não, é de separação. É de divisão. Não, não é de Deus. Porque a imagem e semelhança de Deus em nós é a medida da unidade que nós temos. É Ele quem está dizendo na sua palavra. Ele diz que o propósito é que a gente não seja mais como criança. Que uma hora, essa minha netinha está passando uns dias comigo, né? E ela é assim. No mesmo minuto que ela está brincando com você, ela está brava com você. Ela manda você, fica quieta, vovó. Fica quieta. Quietinha, vovó. E obedece, diz ela. Daqui 2 segundos, ela está brincando, beijando e abraçando. Criança, se você teve filho, você sabe como é que é. Estão brigando lá, os dois se pegando. 2 segundos depois estão lá se abraçando, beijando, brincando, trocando brinquedo. E está tudo bem. Criança, você dá uma ideia para ela aqui, daqui 2 minutos, você pega 2 brinquedos aqui, bota na frente dela, você quer esse? Quer esse? Ah, quero esse. Daqui 2 segundos ela fala, não, quero esse. Muda de ideia toda hora. Ele diz, a gente não pode mais ser como criança. A gente tem que ter maturidade. E ser igreja sem maturidade. É isso que acontece. Você vai para todo vento de doutrina, sendo enganado por qualquer um. Vou falar uma coisa para você, querido. Você quer ser espiritual? Aprenda a amar. Aprenda a viver em unidade. E tudo isso Deus faz para que a gente aprenda a perdoar. Para que a gente seja um com Deus e um com o outro. Vamos ficar de pé. Essa plenitude que nós precisamos voltar a ser. Nós só vamos atingir quando a gente estiver ajustado e unido. E também quando cada um de nós ocuparmos o nosso lugar. Você leu o texto. Ele diz, onde cada um realiza a sua função. Qual é a tua função aqui nessa igreja? Qual é a tua função no reino? Qual é o teu papel? Deus nos fez para ser a imagem e a semelhança da Trindade, onde eles são unidos, andam juntos. Essa música diz assim, não sei se eu dou conta de cantar. Somos um jardim. Não é? Mas pode ser essa. Pode ser essa. Somos